a demonstração, né, dos exemplos aqui da validação de text box. Eu coloquei 3 aqui, que é o limite de caracteres, que é para nomes e mensagens, de e-mail e de telefone. De caracteres, o limite máximo vai ser simplesmente quando chega em 10 caracteres ele trava e não consegue digitar mais. No de e-mail, eu uso o padrão mesmo da extensão que eu vou mostrar depois, que é o padrão que ele só aceita se tiver dentro do padrão dele. No caso, eu coloquei para aceitar somente caracteres de underline, traço ou ponto. Se você tentar colocar por exemplo, um dólar aqui ou um CE, asterisco, e não aceita colocar, somente letras, números e os símbolos que eu falei, né? Underline, traço e arroba e ponto. O telefone, ele coloca o mesmo limite de caracteres lá em cima, né? Ele só aceita até 11 caracteres, né? De 10 a 11. Ele aceita também, algumas pessoas gostam de colocar, né? Parêntese e espaço, e os números. Só que ele só vai contar os números, então ele só conta os números, ele tem que estar entre 10 e 11. Ele já formata aqui para ficar certinho, tanto com os números como com 10 ele já formata certinho. Se eu colocar menos do que isso, ele já dá erro e pede para se digitar entre 10 e 11 números. É isso. Bem, o layout são só labels e text box. E um botão aqui que eu uso só para resetar, para demonstração mesmo. E esses labels eu deixo invisível, não? Que são os de erro. Eu não gosto de usar a mensagem de erro do próprio text box, que para mim, pelo menos comigo, buga bastante. Então prefiro usar a label de erro invisível. E o text box normal. E a extensão que eu uso é a de expressões regulares, essa regx, e eu deixo o link na descrição. Bem, os blocos ficaram assim, né? O botão de reset esconde o teclado e zera as text box, só para testar mesmo. E aqui é a parte que começa a ficar interessante. Você não precisa limitar somente a 10, obviamente, você pode colocar quantos caracteres você quiser, somente para o usuário não abusar do formulário, né? Cada um coloca a quantidade que quiser, né? Se for um nome, coloca poucos caracteres, não sei, 200, 250. Se for uma mensagem de algum suporte técnico, alguma coisa do tipo, você coloca mais, uns 600 por aí, 1000, se for o caso. Aqui é somente para formatar a label, diminuindo de 10 o número de caracteres digitados. Ou seja, ao digitar, né, ao mudar o texto aqui, ele vai pegando os caracteres que já foram digitados e vão diminuindo de 10. E aqui é o limite máximo de caracteres, né? Ele vai pegar, se a quantidade de caracteres digitados passar de 10, ele vai executar esse comando, que é apenas apagar os caracteres que estiverem acima de 10, né? Você não consegue digitar mais do que isso. Ou seja, ele vai segmentar o texto do digitado e vai apagar o último e vai setar o cursor para o final. Os blocos de validação do e-mail, basicamente eu usei o padrão da extensão para validar realmente, e para evitar que digitem caracteres que não são utilizados em e-mail, eu utilizei essa expressão regular aqui, né? Que é quando der match, né? Ou seja, na verdade quando não der match, ou seja, você vai usar a extensão para verificar se o texto contém caracteres diferentes dessa expressão regular. Ou seja, esse /w aqui são caracteres alfanuméricos, o ponto, o traço e arroba. O que for diferente disso, né, por isso que eu coloquei esse note, ele vai apagar usando a mesma lógica
daqui de cima, né, de apagar o número máximo de caracteres. Só que eu tenho que colocar esse se for maior de 1 para evitar erro. Quando não tiver nenhum caractere, ele não dá erro, né? Quando você apagar todos eles, não dá nenhum erro no formulário. Então você coloca se for acima de 1, igual ou acima de 1 no caso, o número de caracteres, ele vai chamar e vai apagar o último caractere. Então, como ele não pode apagar caracteres vazios, né? Então tem que colocar esse se aqui para não dar erro. E aqui é o bloco padrão da extensão para verificação de e-mail, né? Não sei exatamente qual é o padrão, mas é o padrão internacional, né? Que você pode digitar letras, números, underline, traço e ponto. Na verdade você pode até digitar alguns caracteres especiais, só que eu tirei com essa expressão regular aqui, porque não é usado, né? Ou muito pouco usado. Os e-mails mais utilizados, que é o Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, eles aceitam somente esses caracteres, né? Underline, traço e ponto. E com isso ele faz a validação. Por exemplo, se for um e-mail normal, tá vendo? Letras e ponto e o domínio, ele seria normal. Se você colocar um domínio um pouco menor aqui, o mínimo são 2 caracteres, então ele já dá como inválido. Se colocar caracteres especiais aqui, por exemplo, que não são de domínio, você termina criando um erro também no padrão, aí ele acusa como inválido, ou seja, ele retorna aqui um falso, né? Ou seja, aqui somente quando você sair da textbox, ou seja, lost focus, e vai perguntar é true ou é falso o e-mail. Se for true, aí que no caso, se não for verdadeiro, né, ele mostra o erro aqui no caso. Quando é verdadeiro ele não mostra nada, só deixa passar. E aqui outra coisa que eu gosto de colocar, que é quando você pegar o focus aqui, né, got focus, ele tira a label de erro, que a pessoa já vai corrigir mesmo, né? Então, se estiver errado, mostra que está errado. Se a pessoa digita, coloca o foco em cima para corrigir, ele já tira o label. Agora explicando aqui os blocos da avaliação do telefone. Inicialmente eu crio uma variável de string vazia, e ao digitar, no caso usando o bloco de text change, ele vai fazer 2 verificações, né? Os caracteres permitidos e o limite de caracteres máximo. Os caracteres permitidos, que no caso normalmente eu deixo passar, são os parênteses, o traço e o espaço, fora os números, né? Tem pessoas que gostam de digitar colocando o DDD entre parênteses, dá um espaço, aí coloca os números. Então eu deixo passar para não ficar muito chato para o usuário, né? E ele vai pegar essa expressão regular que ele faz exatamente isso, né? Deixa passar esses números. O que for diferente deles ele vai apagar, usando a mesma lógica do limite de caracteres e do e-mail, né? Ele vai apagar o último caractere. Ou seja, o que for diferente disso, ele apaga. Esse se aqui maior ou igual a 1 é só para não dar erro quando não tiver nenhum caractere. Ou seja, tudo que for aqui vai retornar um true. O que for diferente disso, ele vai apagar. E o número de caracteres, ele usa esse se pelo mesmo motivo, né, para não dar erro. Então vai fazer essa lógica aqui quando tiver algum caractere. Primeiramente ele vai apagar tudo o que não for número e vai contar o número de caractere com esse bloco aqui do texto, né? Ele vai contar o número de caracteres de tudo o que for número. O que não for número ele vai apagar usando esse bloco aqui da extensão. Ou seja, esse replace, ele vai pegar tudo que tiver no texto e vai apagar usando essa expressão regular. Ou seja, como eu botei aqui uma negação aqui, ele vai apagar tudo o que não for número.
Então tudo que não for número ele tira, e por isso ele conta somente os números. Então aqui tem 11 números e vários caracteres, então ele conta somente números. Por isso que você pode digitar várias coisas aqui, mas ao tirar o foco ele pega somente os números e formata. Esse aqui é mais para frente, essa formatação, mas já demonstrando como é que funciona. E ao perder o foco ele formata, né, dá esse parse, que é somente o que eu já mostrei ali, que ele apaga tudo que não for número, e valida, no caso que eu coloquei para ser entre 10 e 11, ou seja, quando tiver entre 10 e 11 ele não mostra erro aqui. Se tiver entre 10 e 11, ele, ao tirar o foco, né, no caso, ao perder o foco, ele mostra o erro aqui. Então, passando mais devagar, vou começar por aqui, depois a gente volta na formatação que é mais extenso. Aqui é o mesmo bloco, só que dessa vez eu jogo na variável telefone que eu criei lá no início, justamente para fazer depois a validação, né? Que ele vai pegar somente os números, que é o que interessa, ou seja, ele vai pegar tudo que não for entre 0 e 9, né? Tudo que não for número, ele vai apagar, vai colocar na variável. E vai pegar essa mesma variável, vai contar o número de caracteres. Se for menor do que 10 ou maior do que 11, no caso que não precisaria, porque tem a validação do texto máximo, mas é uma segurança a mais no caso, ele vai mostrar o erro, ou seja, chegou a 10 ou 11 números, ele deixa passar como se fosse válido. Os blocos da formatação eu coloquei apenas para formatar se o número de caracteres, no caso eu troco qualquer coisa que for diferente do número por vazio, ou seja, ele vai contar somente os números. Se a quantidade de números for acima de 10, igual ou acima de 10, né, ele faz a formatação. Caso contrário, ele deixa contar, né, mostrando apenas o erro aqui que já mostrei anteriormente. Para fazer a formatação em si, né, depois que ele passa por esse condicional aqui, eu faço dentro de uma variável local, só para facilitar. Ou seja, vai jogar dentro dessa variável local apenas os números, ele vai apagar tudo o que não for número, né, usando a mesma lógica, com o bloco da extensão de replace, e vai devolver para textbox essa variável local, segmentando ela conforme a formatação que eu quero. Que no caso vai ser os dois primeiros dígitos, né? Ou seja, a partir do primeiro, deixa eu colocar 10 caracteres aqui para facilitar. Ele vai formatar a partir do primeiro dígito até o segundo, ou seja, voltar 1, 2, vai colocar entre parênteses. Para colocar o traço, para que seja dinâmico, ou seja, ele coloca o traço tanto o número tendo 11 ou 10 ou 11 números, né? Ele coloca o traço sempre no final aqui, no meio aqui certinho, tendo somente 4 números no final. Você precisa usar essa lógica aqui, ou seja, a partir do terceiro caractere, ou seja, 1, 2, 3, a partir dele ele vai contar 5 ou 4 e vai colocar o traço, e por último ele vai colocar os 4 últimos números. Fazendo essa lógica aqui é bem simples, né? É só ele vai pegar a quantidade de caractere que tem na variável, né? Que tem somente os números do telefone, vai colocar a partir do terceiro, ele vai contar mais 5 ou mais 4 e vai colocar o traço. No final aqui, para o start, aqui no caso, a partir de qual posição ele vai contar 4 para pegar os números, é a mesma coisa, né? Vai começar do sétimo ou oitavo caractere, aí vai depender da quantidade de números que tem o telefone.
Ou esse sinal aqui é apenas o para retornar apenas os números, né? Às vezes a pessoa colocou aqui várias coisas aqui, tá tudo errado, aí a pessoa quando tira o foco ele deixa somente os números, né? Não tem muita alguma função.